Uma pergunta que às vezes me fazem muito, que eu já quero deixar aqui, mas qual que é a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica? O conteúdo de cada livro não tem diferença nenhuma. Então, o que tem, por exemplo, no livro de Atos, na Bíblia protestante, é a mesma coisa que tem na Bíblia católica. Se a gente pegar o livro de Hebreus, o mesmo conteúdo que tem na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, tem também na Bíblia católica, não há diferença. A diferença está no seguinte: a Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia protestante. São um total de 6 livros que tem. Então, por exemplo, Tobias tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia protestante. É um livro de Tobias, tudo no Antigo Testamento. No Novo Testamento é igual. Ou seja, a partir do Evangelho de Mateus é tudo igual. Para trás, no Antigo Testamento, tem esses 6 livros. Então tem Judite, né? Enfim, tem alguns livros que tem Baruque. São livros que tem na igreja, na Bíblia católica, que não tem na Bíblia protestante. Porque quando teve a Septuaginta, eles colocaram na Bíblia os livros que eles acharam que foram inspirados por Deus. Agora, tem conteúdo histórico. Por exemplo, tem um livro de Macabeus na Bíblia católica que conta a história de Alexandre o Grande, conta a história que tem um espaço de tempo entre quando os persas dominaram o Oriente até a Grécia dominar o Oriente. Não tem isso na Bíblia protestante. Na Bíblia católica tem esse momento histórico que conta a história de Alexandre. Enfim, mas é o que eu estou te falando, não muda o conteúdo em si da Bíblia Sagrada, que é a mensagem de Deus para as nossas vidas, né? Tem gente também que pergunta qual a versão da Bíblia melhor para ler. Nós temos muitas versões, né? Essa, por exemplo, que eu leio é uma versão corrigida. Ela foi traduzida por Almeida, né? Almeida é um português que pegou a Bíblia do grego e fez a tradução para o português, né? João Ferreira de Almeida, que era um português que corrigiu, que fez, na verdade, como é que fala? Tradução. E tem a versão corrigida, tem a versão atualizada, tem a NVI, que é a nova versão internacional, e tem a nova tradução na linguagem de hoje. Entre outras, né? Tem a tradução fiel, mas enfim, você precisaria talvez ler um pouquinho de cada para ver aquela que se identifica melhor. Para você que não tem muito entendimento da Bíblia, ou que você não tem o costume de ler a Bíblia, eu te indico a NVI. Porque a NVI, ela já está traduzida numa linguagem mais moderna. Vou dar um exemplo para você. Na Bíblia corrigida, que é essa que eu uso, a medida fala em côvados. Então, tal coisa tinha 12 côvados, né? Ou tinha 10 côvados. Na Bíblia NVI já tem a tradução. Um côvado era 45 centímetros. Então, quando tem 10 côvados, ela já fala, olha, em tal lugar tinha 4,5 metros. Fica mais fácil o entendimento, porque ela já tem uma tradução mais moderna e mais ligada com a nossa realidade, com relação aos pesos, medidas e até mesmo algumas palavras, né? Eu quero falar com vocês aqui, tem um livro que eu escrevi, esse livro chama-se O Beabá da Bíblia. Esse livro O Beabá da Bíblia, tudo isso que eu estou falando, esse resumo, tem contido nesse livro. Eu quero deixar para vocês aqui uma sugestão, se você quiser também receber esse livro, para que facilite também, para você ler. Esse livro aqui é só para explicar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro que você precisa ler. Esse livro eu te aconselho a ir comprar numa livraria, ler, porque é realmente algo importantíssimo, porque aqui fala de toda a história do povo de Deus e aqui tem uma mensagem de Deus, que é uma mensagem de vida eterna. Então eu te aconselho a ler. Esse livro é um livro que te ajuda que facilita você a leitura desse outro livro. O Beabá da Bíblia. Esse livro, se você quiser receber, manda o seu endereço para nós aqui e eu vou mandar para você gratuitamente, tá? Não tem custo nenhum. Eu mando para você esse livro. Se você quiser, nós vamos deixar aqui um endereço de WhatsApp ou um endereço de Facebook para você mandar para a gente o seu endereço e a gente vai encaminhar para você esse livro gratuitamente, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. E a partir então da próxima terça a gente vai começar agora sobre cada livro da Bíblia, né? Cada livro a gente vai fazer um resumo para você entender e ao final, quando a gente chegar em Apocalipse, a gente ter um entendimento geral aí da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.